Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui com a Juliana Valencamp, diretora institucional da BitGo para América Latina. Oi, Mari, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, super animada para o nosso bate-papo. Eu também tô super animada, né? Já fazia um tempo que a gente estava marcando esse bate-papo. E eu acho que a gente já pode até começar falando um pouco mais sobre você, né? A sua história em cripto, porque é uma coisa que a gente já queria trazer aqui pro Future of Money já faz um tempo. Você tem um perfil, assim, super legal, uma história super interessante, pensando no mercado cripto. Então, vamos contar um pouco isso pro pessoal que tá ouvindo também. Claro. Esse ano eu completo 8 anos trabalhando dentro da indústria de blockchain, né? Acho que até o momento que eu entrei no mercado é bacana de compartilhar. Eu trabalhava numa mesa de câmbio e veio um cliente para mim com uma demanda de comprar Bitcoin offshore, né, há 8 anos atrás. E na época, né, o que é Bitcoin, o que é blockchain, não entendia nada sobre o assunto, mas eu fiquei intrigada para pelo menos ajudar esse cliente a conseguir fechar a operação. E aí a gente foi fazer uma reunião. No final da reunião, aquele quadro todo rabiscado, falando sobre hash, bloco, halving, o que acontecia, o que era o Bitcoin, né? Qual que era o ethos do mercado. E eu confesso que durante a reunião eu continuei sem entender muita coisa, mas aquele assunto me deu uma provocada. Por quê? Há 15 anos atrás eu comecei a minha vida profissional trabalhando com trading, né? Principalmente para os mercados africanos e asiáticos. E aí eu sentia um pain point, um problema muito grande na parte de pagamento internacional. Então, dependendo do país, dependendo do cliente, o dinheiro demorava 7, 8 dias para chegar no Brasil, e aquilo ali nunca fez muito sentido para mim. Daí, durante essa reunião, quando, né, os dois founders da startup começaram a me explicar sobre o mercado, eu falei, gente, isso aqui resolve o problema de pagamento. Foi o primeiro clique insight que me deu, né? Voltei para casa, comecei a estudar, comecei, né, no básico, o Bitcoin 101, então, lendo white paper, entrando em muito fórum da internet para entender realmente o que era aquilo. E comecei a ficar apaixonada pelo mercado, pela tecnologia e pelo potencial da tecnologia para o futuro. 6 meses depois, essa startup me convidou para ser head de business development, para montar o comercial para eles. Foi um mega aprendizado, uma boa escola. A empresa evoluiu muito, cresceu muito. Eu fiquei quase 2 anos trabalhando com eles, né? O nome da empresa é Transfero, que criou o BRZ, né, uma das primeiras stablecoins para ter liquidez global. Ajudei bastante nesse projeto, também ajudei num projeto de gateway de pagamento, um fundo offshore com 100% de exposição em cripto. Depois eu fui para a Ripple. Na Ripple, eu liderei a parte de BD da América Latina, né, do RippleNet. Então, basicamente, o protocolo de remessas internacionais, usando XRP como o ativo de base, né? Então, também outra escola incrível, muita interação com banco, fintech, payment provider, Banco Central também. Até porque entendendo a natureza da América Latina e alguns problemas que a gente tem que é inerente à região, como controle de capital, fazer câmbio naquela época usando cripto poderia ser muito mal interpretado, principalmente pelo pipeline de cliente que a gente tinha, que era basicamente instituições reguladas no mercado financeiro. Então, a gente deu um passo para trás, engajou com o regulador para explicar, né, para contextualizar para o regulador o que a gente estava fazendo. E foi uma experiência também super bacana. Aprendi muito, inclusive, sobre o mercado tradicional nessa época e sobre esse relacionamento com as autarquias. Depois eu fui para Gemini, que é a plataforma dos irmãos Winklevoss, né, do Facebook. E na Gemini eu estava numa cadeira um pouco diferente, que era Corporate Strategy para a América Latina também. Então, cuidava da expansão deles para a região, principalmente para alguns mercados, como Colômbia e Brasil. Eles têm uma exchange, né, uma corretora. E, além disso, eu também olhava para algumas operações de venture para startups na América Latina que fizessem sentido incorporar para a estrutura deles. Da Gemini eu fui para BitGo, que é onde eu estou hoje, quase 2 anos também. E sou head regional, né? Então, respondendo pelo Go-to-Market Strategy, contato com os clientes, parcerias estratégicas. Também, quando tem algum evento, alguma iniciativa de marketing, sou responsável, né, por essas iniciativas. E no meu part-time, né, eu ajudo algumas startups como advisor,
né, geralmente no mercado de DeFi, mas também ajuda algumas startups ou algumas empresas de fora a entrar na América Latina, e como se desenvolver de maneira tanto comercial como estratégica. E me conta um pouco mais sobre os negócios da BitGo e o que vocês estão fazendo agora, né? Se tem aí interesse no mercado brasileiro, como é que tá funcionando isso, né? E até para quem tá assistindo entender como é que funciona, né, esse negócio de custódia cripto, né, que é um dos principais negócios da BitGo e até também até do Rapid Bitcoin, que também vocês desenvolveram. Então, conta um pouco pra gente, né, como que foi tudo isso? A BitGo ela é um player de infraestrutura, né, então, até falando um pouco sobre a história da BitGo, ela tem 11 anos de mercado, é um player que desde o começo se posicionou para o mercado institucional. Então a gente é uma empresa B2B, né, a gente tem um produto white label, aonde ele se conecta tanto com o mercado TradeFi como o mercado Crypto Native, né, a gente oferece infraestrutura. Então a gente nasceu basicamente como um custodiante, como um provedor de carteiras, né, das wallets, que aí a gente tem uma forma modular de dividir esse produto. A gente tem as hot wallets, que são as carteiras transacionais para transferências rápidas. A gente tem as cold wallets, que são as carteiras frias, como o nome mesmo já diz, então elas ficam 100% offline, o que garante ainda mais segurança e robustez. A gente tem algumas intermediárias, que na verdade tudo depende de como o cliente quer estruturar o produto dele, qual que é a demanda do produto dele, né? Então, por exemplo, uma exchange, uma corretora de criptomoeda, tem uma demanda diferente de um fundo que faz uma estratégia buy and hold, né? Então, tudo depende de como que ele está criando o produto, né, e seus serviços. Além disso, o que a gente entendeu? Ao longo da nossa história, como nossos clientes eles eram basicamente do mercado tradicional e institucionais também, tinham outras demandas que a gente conseguiria ir conectando no meio do caminho. Então, além da parte de custódia, né, que são todas essas carteiras que eu comentei, a gente adicionou liquidez. Então, a gente tem uma mesa Prime, que é como se fosse uma mesa de OTC, onde o cliente vê um preço tela de alguns ativos digitais que ele queira acessar. A gente também tem um produto que a gente lançou ano passado, que é muito bacana, que está tendo muita atração no mercado, que é a Go Network. E um dos principais benefícios da Go Network é proporcionar que o cliente deixe o ativo dele na custódia fria, 100% offline, mas ele consiga acessar a liquidez das corretoras de criptomoeda. Então, como que é isso? Basicamente, a gente tem parcerias no mercado com exchanges que têm muita liquidez. A gente não é especialista em liquidez, então a gente prefere fechar parcerias para isso. O cliente ele consegue deixar o ativo dele na custódia, seguro, offline, 100% remoto de qualquer risco, por exemplo, de hackeamento, já que a gente tem um protocolo de segurança muito robusto. E ele consegue conectar a carteira dele da exchange no dashboard da BitGo, né? Então, por exemplo, vamos supor que ele use a Bitstamp. Ele tem 50 bitcoins no balanço dele, né? Ele quer passar 5 bitcoins para fazer uma operação, por exemplo, de arbitragem. Então, ele conecta essa carteira, faz essa transferência de 5 bitcoins para a carteira da Bitstamp, que ele conecta no nosso dashboard, e automaticamente no livro da Bitstamp já vai aparecer, né, essa quantia que ele tem. No livro não, na carteira que ele tem na Bitstamp, né. Então, ele passa o dia fazendo as estratégias que ele queira, né, que ele tem interesse. No final, ele dá uma ordem de rebalanceamento, então o novo saldo dele vai refletir na carteira dele da BitGo, né. Então, se dos 5 bitcoins que ele enviou, tem 3 ou tem 6, esse saldo ele vai ser atualizado, né. O grande diferencial disso tudo é que ele está acessando um order book, né, um livro de oferta de uma exchange que tem muita liquidez, sem se expor diretamente ao risco da exchange, né? Principalmente depois da FTX, acho que foi um episódio um pouco sensível para o mercado e muitas casas, né, perderam quantias significativas. Acho que teve uma precaução maior de quem que é essa corretora que eu estou usando, né? Quem é que está por trás e qual que é de fato a credibilidade dessa empresa no mercado, né? Então, usando uma custódia fria de uma instituição que é regulada, a BitGo ela é regulada como trust, né? Foi uma das primeiras empresas a serem reguladas como custodiante de ativo digital. Então, isso já é um grande diferencial. Tem a parte de seguro,
que a gente tem um seguro que cobre US$ 250 milhões contra perda de chave, hackeamento, vazamento de informação, desastre ambiental. Então, com isso a gente vai adicionando algumas camadas que elas são importantes, né? Principalmente quando a gente fala do mercado institucional entrando em cripto. Além disso, da parte de liquidez, a gente também tem DeFi, né? Então, acesso a DeFi, que é o MetaMask institucional direto, tanto para trading como para custódia. E a gente também tem a parte de staking, onde o cliente consegue deixar o ativo dele em staking, né? Para quem não conhece esse termo, quando a gente pega um ativo, por exemplo, o Ethereum, e ele já está parado, né? Então, você já está holdando, você já está segurando aquele ativo. Você consegue capturar um yield, né? Você consegue capturar um juros em cima daquele empréstimo de ativo para ele trabalhar na rede, né? Por você. Então, a gente também consegue adicionar o staking na custódia fria, que é a custódia offline. Então, se o cliente já tem uma posição que está ali parada e quer capturar um yield e, né, já está numa estrutura robusta, por que não deixar tudo numa custódia fria? Legal. E como você mencionou, né, os negócios de vocês são mais B2B, então conta pra gente como é que funciona isso. Vocês têm corretoras como clientes? Quais são a clientela, qual é a clientela principal de vocês? E principalmente, você mencionou o caso da FTX, né? Eu queria saber se depois disso teve um crescimento na demanda por serviços como o da BitGo. Ai, com certeza. É importante mencionar que como a gente trabalha na parte de infra, a gente acaba sendo um intermediário do mundo financeiro tradicional para o mundo cripto. Então, a gente consegue, na verdade, abranger os dois mundos. A gente consegue oferecer serviço, por exemplo, para um banco que está colocando o primeiro pé dele em cripto, seja numa posição, por exemplo, de tesouraria, ou criando um fundo, né, de ativo digital, ou até mesmo com uma solução do que a gente chama de buy, sell and hold, né, que é adicionando uma carteira para o cliente final dele comprar ou vender Bitcoin, né, fazer um investimento em ativo digital dentro da infraestrutura dele. Então, isso é um ponto. A gente também tem como cliente gestora, né? Então, por exemplo, as maiores gestoras de ETF aqui do Brasil são nossas clientes, né? Então, a gente já se posicionou há muito tempo nesse mercado. Agora, nos Estados Unidos, com a aprovação do ETF, a gente também pegou parcela desse mercado na nossa estrutura, né? A gente também tem family office, então, né, escritórios que gerenciam grandes fortunas e querem ter uma posição em cripto para os clientes finais. A gente consegue também abranger esse universo. Além disso, a gente tem um mundo tradicional de cripto, né? Então, os Crypto Native Projects. Então, são as corretoras. A gente também hoje opera para muitas corretoras, né? Tanto aqui na América Latina como globalmente. As empresas de DeFi, as empresas de lending, as grandes fundações. Então, as fundações que hoje, né, criam os projetos, os tokens, né? As novas layers. Então, a gente tem essa parte de parceria com esses atores também. E acho que o grande diferencial é que, como a gente é regulado, a gente tem o que a gente chama de responsabilidade fiduciária em cima dos ativos que estão dentro da nossa custódia hoje. O que significa isso, né? Um banco, um player regulado, ele está muito ciente, ele está muito confortável com esse termo. Porque, basicamente, a gente tem responsabilidade em cima de tudo que está na nossa custódia hoje. Então, se alguma coisa acontecer, a gente é responsabilizado, né? A autarquia regulatória que hoje olha para a estrutura da BitGo é a mesma autarquia que está olhando para o mercado financeiro. A gente é regulado nos Estados Unidos, tanto em South Dakota como em Nova York. A lei é um pouco diferente lá, não abrange federalmente, né? Então, a gente está em duas jurisdições que são mais crypto-friendly, apesar de a gente operar no mercado todo. E também na Europa, na Alemanha e na Suíça. E a gente está sempre se adaptando e se atualizando. Tem outras regulações que elas estão em trâmite, né? Então, que vão sair provavelmente em breve para mercado asiático. E sempre que tem alguma jurisdição que está se posicionando mais aberta para isso, a gente também está tentando se adaptar, porque o grande ethos da BitGo, na verdade, é segurança e transparência para o regulador, né? A nossa grande preocupação. Acho que é um mercado que é muito novo ainda, né? Foi criado em 2008, então a gente está em 2024 e se a gente compara com o mercado tradicional financeiro, a gente está dando baby steps, né? A gente está muito no começo, só que ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, né? A globalização ajuda isso, a digitalização também empurra isso e a curva de adoção está cada vez maior.
né, para blockchain, para cripto, para tokenização, os temas que estão bastante em alta hoje em dia. Então, esse mercado ele avança muito rápido. E enquanto ele avança, um dos grandes pilares que a gente tem dentro da nossa casa hoje é como que a gente traz mais estrutura de mercado para cripto, né? Então, por exemplo, uma analogia que eu sempre gosto de fazer. Quando a gente olha para um fundo de investimento hoje, a gente tem papéis e responsabilidades que eles são muito bem definidos. Você tem o auditor, você tem o distribuidor, você tem a gestora, você tem o segurador. E quando a gente olha para cripto, isso está tudo muito misturado ainda, né? Acho que quando teve o episódio da FTX, né, até fazendo um gancho com o que você falou, as empresas que estavam entrando nesse mercado, ou que já atuavam nesse mercado, ficaram um pouco mais preocupadas em entender como é que estavam sendo as boas práticas internas de governança. Porque até então a gente não tem muita visibilidade, né? Um ator, ele estava ocupando todos esses papéis. No mercado tradicional, como a gente já tem uma regulação muito clara, a gente sabe muito bem aonde começa e aonde termina a responsabilidade de cada stakeholder dentro dessa caixinha, né? Então, acho que a BitGo, ela tenta trazer isso para o mercado cripto, né? Então, qual que é o papel do custodiante? Qual que é a importância do custodiante? Você que hoje tem cripto, por exemplo, seja num fundo de investimento, seja num banco de varejo, seja na sua própria corretora, quais são as boas práticas que esses veículos estão tendo na custódia? Né? Tem seguro? Qual que é a empresa? É regulada? Não é regulada? Como é que é a parte da segurança da assinatura das chaves? Porque, infelizmente, é um mercado digital, né? Infelizmente ou felizmente. E os hackers hoje, eles são muito sofisticados também. Então, para acontecer algum vazamento de informação ali, não é impossível, se a empresa não tem uma infraestrutura realmente robusta. Sim, acho que era até um ponto que eu ia trazer pra gente aqui, né? Porque você falou muito sobre custódia cripto e custódia, falando em cripto, sempre foi um tema, porque cripto trouxe aquela questão da autocustódia, né? De você Uhum. fazer a própria custódia das suas criptos, que com outros ativos a gente ainda não tinha isso. Então, a minha dúvida, e acho que até resgatando um pouco do que você trouxe, né, que você viu nos últimos anos, e o que eu também vi nos últimos anos, eu vejo que não tem mais. Antes tinha muito aquela coisa, né, de tipo, not your keys, not your coins, né, que é uma frase clássica do universo Uhum. cripto, né, que quer dizer que se você não tem as suas chaves privadas da sua carteira pessoal, não quer dizer que aquelas moedas são realmente suas, Sim. né? E eu vejo uma mudança de paradigma nos últimos anos em relação a isso. A gente já tem muitas empresas especializadas em custódia, a gente tem bancos entrando em cripto também, e até depois do caso da FTX, né, as corretoras também melhorando a custódia daquelas pessoas que preferem deixar as criptos na própria corretora. E aí, eu fiquei com uma dúvida meio polêmica aí, né, para você me responder, porque eu queria saber o que você acha atualmente que é mais seguro, falando em questão de puramente de segurança. É você fazer a autocustódia das suas criptos na carteira ou você deixar as suas criptos com uma empresa, um banco, uma corretora que tenha essas boas práticas, que contrate empresas como a BitGo para cuidar da segurança dessas criptos? Eu sou enviesada, né? Mas eu concordo, eu acho que o mercado, até quando ele foi criado, a gente tinha um caráter anárquico muito grande. Então, sim, existe essa máxima, not your keys, not your tokens, que até certo ponto faz algum sentido e pode funcionar. Qual que é o problema? O mercado ele é muito complexo, né? E eu tô nesse mercado vai fazer 8 anos. Ele ainda é complexo para mim. Imagina para alguém que está começando nele, que não entende nada sobre tecnologia, tem um monte de palavras e contextos tecnológicos que são um bicho de sete cabeças às vezes. Então, para alguém que é leigo, fazer a autocustódia, eu considero até um perigo, né? É um risco para você perder aquilo que você tem hoje como um ativo que representa, né, um montante financeiro. E eu vou um pouco além. Quando a gente olha para o mercado tradicional hoje, eu posso também ir num banco, sacar o dinheiro que eu tenho hoje na minha conta bancária e fazer minha autocustódia em casa. Eu não faço. Você provavelmente também não faz. Então, por que a gente não faz? Porque
eu não quero ser responsável por aquilo, porque é perigoso, né? Eu posso deixar no armário, posso deixar, enfim, em uma gaveta, mas se acontece alguma coisa, eu vou perder todo o meu dinheiro, né? Quando a gente olha para cripto hoje, tem esse caráter, né, que é um valor financeiro, e tem o caráter da tecnologia. Quantas pessoas não perderam o próprio ledger, o próprio hardware com muitas criptomoedas, né? Até quem estava nesse mercado desde o começo, que comprou muito Bitcoin lá atrás, já escutei inúmeras histórias de gente que perdeu tudo, né? Porque não sabe aonde que colocou o pendrive, né? E aí eu vou seguindo, né? Então, o mercado se desenvolve, o capital institucional entra nesse mercado, e aí você imagina, se eu sou investidora de um banco e eu tenho minhas criptomoedas com esse banco, se alguma coisa acontece, eu sei que o banco é responsável pelas minhas criptomoedas, né? E se o banco hoje é responsável pela minha moeda fiduciária, pela quantia que eu tenho em real, em dólar, etc., ele também tem capacidade de ser responsável pelas minhas chaves privadas, dos meus ativos digitais, para que eu tenha mais segurança em cima, né, desse fluxo, né? Então, assim, até dentro das instituições, né? Os próprios bancos, as gestoras, os family office, eles podem ter um ledger, que é uma custódia proprietária, e deixar ele na gaveta. Mas ele, no final do dia, é responsável pelo dinheiro de terceiro. Não é o dinheiro dele que está ali, do funcionário. É o dinheiro de um investidor, é o dinheiro de um correntista. Então, a gente fazer autocustódia hoje é tão arriscado como fazer uma autocustódia de uma moeda fiduciária, né? E tem gente que acredita que precisa fazer a autocustódia das suas próprias criptomoedas, porque um dia pode acontecer de um grande colapso financeiro, os bancos quebrarem e ninguém pagar ninguém. Você acha que existe essa probabilidade mesmo? Eu acho que acaba sendo um pouco utópico. Obviamente que nada é impossível, né? Mas a gente está falando de um estado de extrema calamidade. Prefiro não acreditar nesse cenário, senão a gente vai ter outros problemas envolvidos nesse cenário tão preocupantes quanto acesso à moeda, né? E, assim, são coisas que a gente não consegue prever, infelizmente. Mas entre fazer a autocustódia, caso você não tenha, né, uma empatia pela tecnologia, e deixar com um ator que tenha essa capacidade tecnológica, regulatória e financeira de fazer de fazer a custódia desse ativo, eu preferiria deixar com essa instituição. E até pelo que a gente está conversando agora, eu percebo também uma mudança nos últimos anos nessa questão, né? Acho que Bitcoin, cripto e tudo mais ainda surge como uma alternativa ao sistema tradicional, mas também está se posicionando ali como uma classe de ativos, né? E tudo mais. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que a gente vai ver mais cripto como um investimento do que uma alternativa às moedas tradicionais? Eu acredito em alguns movimentos, né? Então, por exemplo, o Bitcoin ele foi criado como um ativo para você fazer uma transferência peer-to-peer, de pessoa a pessoa. Ou seja, como um ativo, como uma moeda para você fazer uma troca financeira. Isso eu não acredito. Até porque quem tem Bitcoin hoje não quer gastar, quer acumular, né? Quanto mais Bitcoin, melhor. Ainda mais os maximalistas. Então, hoje, por exemplo, para você fazer um pagamento, uma transferência, uma remessa, você pode usar uma stablecoin, que tem essa natureza de um para moeda fiduciária, não tem flutuação, não tem esse risco de oscilação que o Bitcoin tem, e serve de uma maneira mais eficiente, até pelas taxas de rede serem mais competitivas, né? Então, eu acho que sim, ainda tem muitos ativos digitais que eles são vistos como um bom investimento, até porque para mim um token hoje, ele é basicamente um share de uma empresa, né, de um projeto digital. Então, hoje a gente tem, por exemplo, muitos projetos de infraestrutura que estão proporcionando a criação de novas aplicações que têm, sim, uma capacidade muito grande de valorização. Então, nisso eu acredito. Só que a gente está tendo um movimento paralelo, que é a tokenização. E a tokenização, ela traz exatamente o benefício da blockchain, que é a tecnologia base por trás de todos os ativos digitais, só que trazendo algo a mais para o mercado tradicional, né? Então, é o uso da tecnologia para produtos que a gente já conhece,
hoje, que já são, né, usáveis no nosso dia a dia, só que eles podem trazer benefícios que hoje a gente não tem com o nosso sistema, que por vezes não é tão transparente, tem um custo muito alto, tem muito intermediário, é lento, né? Então, a blockchain ela proporciona todo esse arcabouço tecnológico para você criar novos produtos. Então, a minha tese até porque eu sou investidora de cripto, então seria mentira eu falar alguma coisa contrária. Eu tenho a minha cesta de ativos que eu acredito, que eu confio, que eu acompanho, né? Que eu faço a minha própria due diligence, faço o meu próprio estudo, né? Nesses projetos, entendo quem que é o time, qual que é o roadmap dos produtos, o que aquilo ali está se propondo no mercado, né? Que a gente tem que entender tudo isso. Como eu disse, para mim, hoje um token é como se fosse um share de uma empresa, só que de uma maneira descentralizada e mais fácil de acessar, né? Só que ao mesmo tempo, os produtos financeiros do futuro, para mim, eles vão ser sim backed por blockchain. A gente está caminhando para isso. Muita coisa está acontecendo ainda. Mas eu acho que a tecnologia ela vem muito mais trazer toda essa reestruturação da base do que, de fato, a gente olhar para o ativo digital simplesmente como um ativo alternativo para investir. Então, sim, tem fundos hoje que se dedicam só para ativo digital, que fazem uma cesta, fazem um index, que eu acho muito bacana. Tem fundos só de DeFi, que, de novo, né, são projetos que estão ali dentro se propondo alguma mudança estrutural, e a gente tem a tokenização. Então, acho que a gente vai ter uma mistura desses dois mundos. A gente já tem, mas vai ser cada vez mais presente. E aí, então, eu quero trazer uma terceira via, né? Você propôs 2 vias aqui para tecnologia e blockchain, né? Que seria cripto como investimento e tokenização, mas eu quero propor uma terceira também, que são as CBDCs, né? As moedas que estão sendo desenvolvidas pelos bancos centrais e tudo mais. O Banco Central do Brasil já está, né, avançado lá com o Drex. Então, propondo essa terceira via, a gente até consegue imaginar um futuro aí em que blockchain vai ser uma das principais tecnologias globalmente falando, né? Você acredita nisso? Você acha que com as CBDCs a gente vai transformar o nosso sistema monetário mais digital do que ele já é, né? Porque a gente já tem Pix, a gente já tem Open Finance, e aí vai ter a tokenização dos produtos financeiros que já existem, né? Tem gente que fala de tokenização até de ativos do mundo real, né? Tokenizar a casa, tokenizar o carro. E cripto como investimento. Será que cripto como investimento vai ficar um pouco ofuscado ali nesse futuro tão futurista, literalmente, que a gente está imaginando? Eu acho que o projeto de CBDC é extremamente importante. O Brasil, ele despontou, obviamente, nessa agenda. O Banco Central tem feito um trabalho extraordinário. Acho que desde a época do Pix, do Open Finance, como você mesmo disse, ele já estava com uma cabeça muito disruptiva e inovadora e continua, né, abraçando cada vez mais o ambiente de blockchain, trazendo essa inovação aqui para o nosso país e desenvolvendo a indústria, né, promovendo exatamente essa indústria aqui. E isso é muito bacana de ver. Obviamente que isso não é realidade em outros países, né? Então, a gente tem movimentos que em alguns lugares acontecem de uma maneira um pouco mais rápida, tem algumas discussões mais avançadas. Em outros mercados tem uma certa resistência, ainda tem muita preocupação, né? Tem algumas autarquias que às vezes até afugentam um pouco mais a tecnologia e inovação do que de fato abraçam ela. Então, o Brasil liderar essa agenda e na América Latina já está despontando, né, como a primeira economia de fato ter esse posicionamento que é muito favorável, em primeiro lugar para a nossa indústria, né, segundo lugar para a nossa população, para a nossa sociedade e como a gente interage com esses produtos do futuro. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que para mim a blockchain ela vai ser presente cada vez mais, não só no sistema financeiro, como nesses novos produtos que a gente está criando, a nova formulação de moedas digitais. O Pix, ele é uma inovação que ele teve uma inspiração em cripto, né? Só que se a gente olha, por exemplo, para o mercado americano, Estados Unidos, uma transferência, né, TED nos Estados Unidos, que a gente chama de ACH, pode demorar dias para ser efetuada, né? Então, eles ainda têm pontos de dor que ainda estão na indústria tradicional. A gente já conseguiu remover essas barreiras desde a época do Pix aqui e continua removendo novas barreiras.
Para mim, a blockchain ela tem que ser, primeiro, um pilar interoperável com o mundo real, com a economia real. Né? Então, tem que ter um pouco de abstração de como é que a gente consegue aproximar esses dois mercados de uma maneira fácil, de uma maneira descomplicada. E, obviamente, quando isso vai para o mercado final, né, quando a gente vai para a sociedade, a gente tem que tirar um pouco os termos difíceis. Né? Então, honestamente, as pessoas não precisam entender o que é uma wallet, o que é uma chave, o que são as 12 palavras. Tem que ter um certo nível de descomplicação para que elas acessem esses novos produtos. Eu acho que as empresas que operam no mercado hoje estão trabalhando para isso. Só que é um mercado muito novo, que ainda gera muita confusão. Então, tem que ter também uma parte de educação, né? Dar um passo para trás para dar dois para frente. Só que em breve você vai estar usando um aplicativo potencialmente no seu telefone que vai ser backed por blockchain e você não vai nem saber. Você está colhendo o benefício dele, que é mais barato, é mais rápido, mais eficiente, mas o que está rodando ali atrás não interessa, né? Então, a minha visão é essa. A minha visão é que blockchain vai estar presente, de novo, em serviço financeiro, em healthcare, eventualmente, em cadeia de suprimento das empresas, em outros nichos, porque é uma tecnologia que ela agrega muito, né? É uma tecnologia descentralizada, transparente, que você não consegue voltar ali atrás, né, para modificar algumas coisas. Então, em termos de confiabilidade, é muito bacana. Só que a gente está nesse caminho de construir, né? A gente está nesse caminho de entender as demandas. E o mais importante que eu acho é esses novos produtos, eles não têm que estar na blockchain só por estar na blockchain. Eles têm que ter um caso de uso real. Tem que ter uma eficiência. Tem que ter uma redução de custo. Você fazer uma transposição de tecnologia só para falar que você tem alguma coisa em blockchain, para mim não é eficiente nem inovador. Né? A gente hoje está num movimento que tem muita coisa acontecendo, mas que para mim o principal pilar tem que ser esse. Tem que fazer sentido, né? Usar a blockchain. Senão, acaba até sendo mais caro, né? E a gente fala muito sobre cripto como ativos alternativos, né, ao mercado tradicional. Você acha que com essa adoção em massa, né, que a gente vislumbra da tecnologia blockchain, eventualmente cripto vai virar um ativo tradicional e aí eles vão ter que inventar uma outra coisa para ser alternativa? Agora a gente tem que falar um pouco de futurologia, né, que a gente chama. Eu acho que em algum momento, sim, acho que cripto desmistifica e passa a virar uma outra classe de ativo. Assim, hoje, como a gente tem, por exemplo, obra de arte, né? Tem gente que compra cavalo para investimento. Então, isso também é um ativo diferente, né? Alternativo. Então, acho que cripto vai ter sua própria classe no futuro próximo e talvez outros ativos surjam, né? Mas eu acho que cada vez mais, principalmente com as novas gerações que estão chegando, que são gerações que já nascem, né, com aquela facilidade tecnológica muito fácil, né? Assim, aquela empatia tecnológica que é fluida, né? A gente vê criancinha hoje pegando tablet, celular e com 2, 3 anos já sabe mexer em tudo, né? Então, acho que sim, essas gerações elas já vêm com isso embutido e cripto já vai fazer parte delas, né? Você ter uma wallet hoje vai ser cada vez mais comum, né? Mas a gente, de fato, está falando sobre futurologia aqui, sobre as gerações que estão vindo, sobre os produtos que estão vindo. E, obviamente, que eu não tenho todas as respostas, né? Adoraria ter, inclusive do preço do Bitcoin. Mas eu acho que é um cenário que a gente está caminhando, sim. Então, justamente falando sobre o Bitcoin, né? A gente falou muito sobre o Bitcoin. O halving é um tema que está super em alta agora, vai acontecer daqui a poucos dias, né? Então, a gente vai falar sobre o halving também, calma, mas a dúvida que você me deixou um pouco sobre isso é porque, justamente, a gente está falando muito sobre futuro, sobre a tecnologia, a adoção e até o surgimento de novos projetos. Acho que desde que surgiu o Bitcoin lá atrás, já surgiram, assim, milhares de projetos, cada um propondo uma nova funcionalidade e uma coisa diferente. E aí, a minha dúvida é justamente essa. Já que a gente está falando de futuro, como é que fica o Bitcoin nisso? Porque o Bitcoin foi pioneiro, teve lá, assim, um white paper, assim, completamente disruptivo, mas depois disso já surgiu muita coisa, ainda vai surgir mais coisa ainda. Você acha que o Bitcoin, ele ainda tem
estrutura, ele vai ter tamanho para ser competitivo frente a esses novos projetos? Eu acho que sim, até porque ele foi o primeiro, né, então ele que abriu essa trincheira aí para esse novo mundo, e a partir dele que outros projetos foram feitos, foram criados, foram lançados, e novos propósitos foram surgindo também, né. Então ele tem esse efeito de puxar o mercado para cima, tanto que a gente vê que quando o preço dele está geralmente escalando, os outros projetos acompanham. Tem o efeito de FOMO, né, que a gente fala muito no mercado, que é o Fear of Missing Out, então Bitcoin está subindo, tem que comprar, né? Ainda mais quem é mais leigo nesse mercado, começa a ver esse movimento de subida, começa a entrar ali num desespero, numa ansiedade de falar, tô perdendo essa oportunidade. E outros projetos acompanham, porque vão no mesmo hype, né? Vão no mesmo movimento, ainda que tenham funcionalidades diferentes, objetivos diferentes. Eu acho que tem outros projetos que têm muita capacidade também de valorização, principalmente pelas tecnologias que eles estão propondo, pelas funcionalidades que eles trazem. Como eu disse, eu gosto muito dos projetos de infraestrutura. Não vou citar nomes aqui, até porque não quero dar nenhum viés de investimento e não é esse o foco, mas eu gosto muito dos projetos de infraestrutura porque eles facilitam o acesso à criação de novos produtos, né, sem você ter a necessidade de criar uma blockchain nova. Então isso eu acho muito bacana. E eu acho sim que esses projetos eles ainda vão escalar muito porque os novos produtos estão sendo feitos exatamente nessa tecnologia. Para mim, o Bitcoin ele sempre vai ter esse caráter um pouco de estimação, né? Então ele foi o primeiro, ele tem uma quantidade limitada, tem o próprio halving, né, que a gente vai falar sobre isso, mas que ele diminui a oferta de Bitcoin no mercado, então ele é escasso e naturalmente o que é escasso no mundo tende a ter uma valoração maior. E obviamente ele que começou esse movimento todo, né? É por ele que a blockchain ficou tão disseminada, apesar da blockchain não ser um conceito novo. A blockchain foi criada lá atrás. Foi criada por 2 cientistas que tinham uma necessidade de você fazer uma guarda de documentos com dia e assinatura em blocos, né? Então, foi um mecanismo de facilitar essa organização de dados. O que Satoshi fez foi pegar isso, juntar com a internet do dinheiro, né? Juntar com conceitos financeiros e criar um novo sistema financeiro, né? Um novo sistema monetário, que, na minha cabeça, não deve, né, fazer uma transposição do sistema atual, mas trouxe sim muito movimento para esse mercado, principalmente no período que ele foi criado, que foi 2008, né, crise bancária, então muita desconfiança nos Estados Unidos, os ânimos estavam muito aflorados, então alguém jogou na internet, né, e a internet cada vez mais enfim, sendo usada e novos produtos também sendo criados. Então, foi uma junção ali, né? Foi um shift de mentalidade mesmo que a sociedade começa a ter e uma nova forma de você interagir financeiramente com outras pessoas. Então, para mim, o Bitcoin ele vai continuar tendo valor. Acho que não sou do time que acha que algum dia ele vai perder a adoção ou perder o contexto que ele tem, mas sim, tem outros projetos que vão valorizar tanto quanto ele. Legal. Então agora o momento chegou da gente falar do halving, que é assim, um dos principais eventos, né, que a gente vai ter no mundo cripto aqui em 2024. No começo do ano já teve a aprovação dos ETFs, que deu uma animada no mercado, juntou com a expectativa pelo halving, que em halvings passados já impulsionou, né, umas altas significativas para o Bitcoin. Então, o povo quer saber qual que é a sua opinião sobre o halving. Vai disparar o preço do Bitcoin? Não vai, né? O Bitcoin vai ser o ouro digital, né? Porque a gente está falando aqui muito sobre o Bitcoin ser uma proposta alternativa e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele também tem muitas características ali de um ativo escasso, que nem o ouro. Então, me conta qual que é a sua opinião sobre esses temas tão clássicos ali sobre o Bitcoin. Eu acho que o halving, sim, ele impulsiona muito a indústria, até porque ele acontece de 4 em 4 anos. Para quem não conhece, né, o que funciona, o que acontece durante o halving? Basicamente, a taxa de remuneração, né, dos processadores que trabalham de graça na rede cai pela metade. Então, imagina,
quem tem máquinas ligadas hoje na rede, minerando, né, o Bitcoin, esse termo vem do mercado tradicional, com analogia para o ouro hoje. Quem está ali trabalhando de graça, que tem uma remuneração, né, quando você consegue o algoritmo-chave de cada bloco na rede, a rede te dá uma recompensa, que é o Bitcoin que volta através da atividade de mineração. Então, imagina que ele cai pela metade. Então, se você tem uma oferta menor e se a demanda está cada vez mais crescente, principalmente por causa do movimento institucional do mercado, então imagina, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, o mercado institucional, o mercado regulado, pouco falava, ou quase nada falava sobre o mercado de cripto, né? Não falava sobre blockchain, tinha muita alergia a Bitcoin, muita falta de informação, também tinha muita gente operando no mercado de maneira duvidosa, muito escândalo, muito scam. Então, muita coisa aconteceu ali naquela zona cinzenta que até hoje ainda tem alguma certa atividade. O mercado amadureceu. A tecnologia amadureceu. As pessoas têm mais conhecimento sobre as ferramentas hoje. A indústria financeira está cada vez mais envolvida. Hoje a gente vê grandes bancos envolvidos já nesse mercado, tanto no Brasil como lá fora. Você vê empresas que são tradicionais se envolvendo de uma maneira ou de outra em blockchain. Então, o inflow de capital está cada vez maior. Com o próprio ETF nos Estados Unidos, que foi aprovado esse ano, a gente já viu uma captação em volta de 12 bilhões de dólares. Foi o maior ETF da história. Então, imagina, mais dinheiro entrando, menos Bitcoin indo para o mercado. O potencial de crescimento, né, o potencial de valorização do preço dele, para mim fica muito claro. É uma oferta inelástica. A gente está falando de curva de oferta e demanda aqui. E, além disso, a gente tem todo o desenvolvimento da tecnologia, né? Então, para mim, sim, ele tem, obviamente, um efeito direto. O halving sempre teve efeito direto. Acho que cada vez mais ele vai ter, principalmente por causa do movimento que a gente está vivendo hoje em dia. Obviamente que é difícil falar se ele só vai subir, né? Se ele não vai cair mais. A gente está falando de um mercado que é muito líquido também. Então, hoje, se eu compro um Bitcoin e eu quero vender ele 5 minutos depois, ele é líquido, eu consigo vender. E no movimento, às vezes, de crise mundial, de algum problema econômico, eu consigo liquidar ele a hora que eu quiser, né? Então, falar que ele só vai subir, não sei, não tenho essa resposta. Adoraria ter. Mas sim, ele vai ter um movimento, vai ter uma valorização, pelo menos, né, eu acho, né? Eu tenho essa tese cada vez mais crescente ao longo dos anos. Teremos outros halvings também. De novo, a gente não tem uma quantidade infinita de Bitcoin a ser minerada. Então, é um ativo escasso. Ativos escassos tendem a ter maior procura. E a gente tem menor oferta, né? Então, naturalmente, eu acho que isso já são bons indícios, né? E tendo esse paralelo com o mundo institucional, com o capital institucional entrando, de que o preço, sim, tem boas projeções de subida. E você não respondeu. Você acha que vai ser o ouro digital ou não? Eu acho que a analogia ela sempre existiu e faz sentido, né? Se terão outros ativos com a mesma natureza a serem criados no futuro, não sei. Hoje, sim, eu considero ele ouro digital, né? Até pelas mesmos indicadores que eu acabei de falar, pela escassez, pela forma, né, que você cria o Bitcoin, que é a mesma forma que você acessa o ouro, que é a mineração, que você tem que ter um trabalho ali, né, para você conseguir o Bitcoin, ou você conseguir o ouro. Então, para mim, hoje em dia, a analogia ela é muito bem relacionada. Agora, se no futuro terão outros ativos, aí eu não consigo falar. Legal. Agora, uma outra dúvida aqui, né? Porque eu fiz essa conta recentemente, quando o Bitcoin bateu a máxima histórica, de quantas vezes o preço tinha se multiplicado desde 2010. E aí deu 1,4 milhão. Ou seja, muita coisa. E aí, eu imagino que as pessoas veem e se pensam, bom, já subiu tudo que tinha para subir, né? Não vale a pena, não vou mais ficar rica com Bitcoin, porque eu acho que é até uma motivação muito grande do investidor brasileiro, né? A gente vê isso, né? O investidor brasileiro, ele quer ficar rico.
Então, tem gente que pensa, então já subiu tudo que tinha para subir, não vou mais ficar rica com Bitcoin, não vou investir nisso, vou investir em outra coisa. E aí a gente tem outras coisas se destacando aqui no Brasil, né? Ethereum e até coisas mais questionáveis aí. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Não dá mais para ficar rico com Bitcoin? Tá tarde demais para entrar? Principalmente agora, né, que a gente está num mercado de alta aí, máximas históricas e tudo mais. Você acha que é isso mesmo? Já acabou? Não vai ter tantas altas expressivas mais, mesmo com halvings e etc? Olha, esse é um assunto bem polêmico, né? Principalmente porque o Bitcoin, por ter uma volatilidade muito grande, ele é um ativo de muito risco. Então, para quem está investindo hoje em ativo digital, em Bitcoin e outros ativos da classe, é importante ressaltar que nenhuma rentabilidade passada assegura rentabilidade futura. Ponto. E quem assegura rentabilidade futura fixa é para tomar cuidado também, né? Vou me conter a isso. Acho que ficar rico talvez já é um princípio errado de quem quer investir em criptomoeda. Acho que o principal motivador deveria ser essas empresas, essas instituições, essas fundações estão construindo produtos que vão ser usados no futuro, né? E que eu tenho possibilidade de fazer parte desse movimento. Imagina que na bolha do .com, né, você tinha oportunidade de investir no Google de uma maneira simples, sem ter uma listagem em bolsa. E hoje, imagina como que você não ficaria, né, feliz com a rentabilidade desse ativo, tendo o Google se tornado o que ele se tornou. Então, acho que a analogia ela é um pouco parecida, né? Então, é você fazer parte do movimento desde o começo. É um movimento que ele tem muita conexão com a nossa cultura, com a nossa economia, né? Com a mudança de mentalidade que a gente está tendo. Mas, obviamente, que todo investimento tem que ser feito, primeiro tendo um bom estudo do seu objetivo financeiro, da sua projeção, da divisão da sua carteira, para você diversificar a sua carteira de uma maneira ou conservadora ou agressiva, que faça sentido para o seu perfil de investidor. Então, voltando, ficar milionário com cripto pode acontecer? Pode. Às vezes você compra uma moeda que está centavos, você faz um aporte ali bacana, que não precisa nem ser muito significativo, mas como o custo dela está muito baixo, se ela bate $50, $100, você tem essa possibilidade. Mas, de novo, ao que esse projeto está se propondo? Qual que é o produto? Qual que é a solução? Quem são as parcerias que esse projeto está fazendo no mercado? Quem que é o time que está desenvolvendo esse produto? Eu sou mais dessa linha, sabe? De você analisar aquele token como você analisa, por exemplo, uma empresa, uma startup, né? Que está chegando no mercado para pedir um funding, por exemplo, para um venture capital. Então, para mim, o mercado de blockchain, ele proporciona isso. Agora, se eu tô comprando aquela moeda ali só para ficar rico em 1 mês, 2 meses ou 3 meses, talvez eu esteja com, não sei, a iniciativa errada, eu possa cometer erros, eu tô mais suscetível a talvez não ter um retorno bacana do que se eu fizer meu dever de casa, entender o mercado, entender a tecnologia, pesquisar realmente sobre os projetos que estão chegando, que a mídia está falando mais, que estão se desenvolvendo mais aqui no Brasil ou no mundo, que estão fechando parcerias bacanas com empresas que a gente chama de Web 2, né? Empresas tradicionais, e entender aquilo ali de fato, né? E a partir dali, obviamente, cada um toma a sua decisão, mas que seja cautelosa sempre, porque pelo menos no all-time high que a gente viu durante a pandemia, que o Bitcoin bateu $20 mil, muita gente hipotecando casa, pegando empréstimo para comprar Bitcoin. Eu acho que não é por aí. Acho que o risco é muito grande. Inclusive, de acontecer uma coisa pior, né, esperada, do que um cenário de que meu investimento vai triplicar, quadriplicar ali no intervalo de tempo rápido. E entender exatamente o apetite de risco de cada um quando for fazer um aporte.
Legal, e eu acho que essa dica também que você acabou de dar vale também muito mais para outros ativos, né, no universo cripto, que tem ativos que são altamente especulativos ali, que não tem um projeto tão significativo por trás, né? Ultimamente a gente viu também esse retorno da moda, né, das criptomoedas meme, que a gente chama, né? Sim. E surgiu muito agora na Solana também. Então você acha que isso é uma preocupação? Você acha que os investidores e até as pessoas que estão ouvindo a gente precisam ter um pouco também desse alerta que você acabou de dar? Para mim sim, né? Tem muito meme coin. Acho que a comunidade cripto gosta bastante, né? Tem uma adoção interessante. As comunidades são muito grandes. Então, é um pouco de como o mercado foi criado. É divertido, né? Acho que é um ponto ali que para mim sempre foi uma incógnita, mas que sim, valoriza muito, né? Então a gente teve, por exemplo, o Dogecoin lá no começo, depois teve o Pepe, agora a gente está vendo muito o IF, né? O Dog Prefer Hat. Acontece, existe, e valoriza, valoriza. Mas eu não vou colocar meu salário inteiro num meme coin. Se eu quero brincar ali um pouquinho, se eu quero interagir com a comunidade, né? Acho que tem muita essa troca de pessoa a pessoa, de comunidade, de tribos em cripto. Se é um dinheiro que não vai fazer falta para mim, se eu quero testar, por que não? Né? Pode ter um retorninho bacana ali. Agora, obviamente, entendendo os riscos, entendendo a exposição, tomando cuidado, tendo precaução. E aí, enfim, cada um fazendo a alocação que julga que é confiável. Legal, Gil. Bom, teve alguma coisa que eu esqueci de falar que você queria falar? Gostei muito do nosso papo, as minhas dúvidas, todas as mais polêmicas, inclusive, foram todas sanadas. Mas tem alguma coisa que você acha que faltou a gente falar, que você gostaria de deixar um recado para quem está ouvindo? Acho que não, acho que, né, o bate-papo foi ótimo. Obrigada, Mari, pela oportunidade, pelo espaço, pelo convite. Eu estou muito animado com o mercado de cripto aqui no Brasil. De novo, acho que o Banco Central, o CVM, estão tendo um posicionamento excepcional, abraçando essa tecnologia, obviamente tomando seus cuidados que são necessários, né? Mas abraçando, escutando as empresas, promovendo inovação. Estou muito entusiasmada com o cenário de tokenização, que a gente traz realmente a tecnologia para um mundo que já é conhecido, mas trazendo outras disrupções que ainda estão sendo construídas, mas democratizando muito o acesso a alguns produtos, reduzindo custo, tornando os processos mais transparentes e eficientes. Então, acho que isso nos próximos anos ainda vai ficar muito em alta, né? Acho que a gente vai ver muita coisa bacana. BlackRock, né, algumas semanas atrás, anunciou também um projeto. Acho que na primeira semana de lançamento teve 200 milhões de captação. Então, isso corrobora muito, né, essa tese. E eu acho que a economia, de fato, ela vai ser tokenizada. A gente vai ter a blockchain cada vez mais presente no nosso dia a dia. Mas, lembrando, né, para investimento, tomando cuidado, entendendo a classe de ativo, tendo alguém, se possível, ao lado para assessorar tomada de decisão, talvez alguém que conheça mais a tecnologia, se for uma pessoa muito leiga. Para quem é leigo, acho que a internet está aí, cheia de informação, cheia de conteúdo. Tem portais hoje, tem podcasts, tem newsletters que elas se dedicam inteiramente para esse universo. Então, acho que quem está curioso ou querendo entrar nesse mercado, essas são as melhores fontes que a gente tem hoje. E é engraçado, né? Não tem tanto livro sobre o mercado, cada vez mais tem livros. Só que o mercado ele é tão dinâmico que é impossível você escrever um livro hoje que ele vai tratar da mesma realidade daqui a 5 anos, né? Então, acho que talvez essas mídias, esses veículos online, eles sejam mais recomendados. E acompanhar os projetos. Acho que tem muita coisa bacana, tem muito empreendedor, muito fora da caixa aí, trazendo projeto realmente muito inovador, trazendo soluções impensadas antes, né? Então, acho que a gente está caminhando para um futuro bacana. Obviamente que tomando cuidado, mas a gente está caminhando para um lugar legal.
Legal, Ju. Muito obrigada. Eu gostei muito do nosso papo. Acho que você deu várias dicas aí para quem está ouvindo, para quem quer começar a investir ou até continuar investindo, só que com segurança, lógico. E até aproveitando para salientar a sua última dica, né? Para podcast, newsletter e conteúdos sobre cripto e outros temas do futuro do dinheiro. A gente tem aqui no Future of Money. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. E é isso, a gente vai ficando por aqui.